Imagine dedicar a sua vida à arte. Imagine pintar centenas de quadros, colocar toda a sua alma em cada pincelada. E mesmo assim, morrer acreditando que ninguém realmente compreendeu o que você estava tentando dizer. Essa foi a vida de Vincent van Gogh. Hoje, ele é considerado um dos maiores artistas da história. Suas pinturas valem milhões. A Noite Estrelada, os Girassóis, o Quarto em Arles são imagens reconhecidas no mundo inteiro. Mas existe uma ironia dolorosa nessa história. Van Gogh quase não conheceu o sucesso. Durante a maior parte de sua vida, ele lutou contra a pobreza, a solidão, as crises emocionais e a sensação de não pertencer ao mundo. E talvez seja justamente por isso que suas pinturas parecem tão vivas. Porque Van Gogh não pintava apenas aquilo que via, ele pintava aquilo que sentia. Então, meus caríssimos, já se inscrevam e já cliquem em gostei, porque hoje falaremos sobre a vida e obra de um dos artistas mais polêmicos, mais icônicos da história da arte, o gênio incompreendido. Esse é Vincent William van Gogh. Nós estamos no ano de 1853, 30 de março, numa pequena aldeia com o nome de Zundert, Países Baixos, isso é Holanda. Theodorus van Gogh era seu pai, um pastor protestante, e Anna Carbento, sua mãe. Desde muito cedo, Vincent mostrou ser uma criança introspectiva, sensível e bastante observador. Mas ninguém naquela época poderia imaginar que aquele garoto se tornaria um dos maiores nomes da história da arte. Existe algo ainda mais curioso, mais caricato em sua história. Van Gogh não começou a sua vida como um artista profissional. Antes da pintura, ele tentou vários caminhos. Trabalhou numa empresa de comércio e arte. Foi professor. Tentou até seguir uma carreira religiosa, onde chegou a trabalhar como missionário em trabalhadores pobres numa região de mineração na Bélgica. E foi ali, nesta mesma Bélgica, onde Van Gogh começou a perceber algo importante. Ele queria queria passar a sua vida a representar artisticamente pessoas que eram ignoradas. Mineiros, camponeses, trabalhadores, gente pobre, pessoas comuns. Foi então que vem a descoberta da pintura. Van Gogh começou a levar a arte realmente a sério por volta dos seus 27 anos. Ele estava longe de ser um prodígio. Na verdade, durante muito tempo, teve dificuldades para desenhar e pintar, mas havia algo que ele tinha em abundância. Esse algo é a obsessão. Van Gogh estudava, desenhava durante horas, copiava obras de outros artistas, observava a natureza, experimentava técnicas e escrevia constantemente para seu irmão mais novo, Theo Van Gogh. Theo era comerciante de arte, se tornou a pessoa mais importante da vida de Vincent e se calhar uma das pessoas mais importantes da história da arte, porque é graças a Theo que nós hoje temos os registros de Vincent. Durante anos, os dois trocaram muitas cartas e é por via destas cartas que nós criamos esse conteúdo. Theo ajudava financeiramente o irmão, principalmente acreditava nele, enquanto o mundo dizia. Em 1885, Theo continuava dizendo de alguma forma: suas primeiras grandes continue, meu irmão, continue. E Vincent continuou. Sim, foi então que vem o primeiro grande momento em suas obras. A cena mostra uma família de camponeses reunida ao redor de uma mesa. Não existe clamor, não existe riqueza, não existe beleza convencional. São rostos marcados pelo trabalho, mãos calejadas, uma refeição simples, uma vida difícil. Van Gogh queria mostrar a dignidade dessas pessoas. Ele acreditava que um artista deveria conhecer a realidade daqueles que representava, mas o seu estilo ainda estava muito distante daqueles que conhecemos hoje. Isso mudaria quando Vincent mudou-se para a França, Paris. Foi então que vem a explosão de cores. Em 1886, Van Gogh mudou-se para viver com seu irmão Theo, em Paris. E foi ali que ele transformou completamente a sua arte. Naquela época, a cidade era um dos grandes centros artísticos do mundo. Van Gogh entrou em contato com artistas como Claude Monet, Camille Pissarro, Paul Gauguin e Henri Toulouse-Lautrec.
Van Gogh também descobriu gravuras japonesas que influenciaram profundamente a sua composição e uso das cores. E então aconteceu uma verdadeira revolução. O homem que antes pintava com tons escuros começou a usar cores vibrantes: azul, amarelo, vermelho, verde, pinceladas rápidas e visíveis. A luz tornou-se mais importante. A cor começou a carregar emoção. Van Gogh estava encontrando a sua própria linguagem. Mas em Paris, ele depois fartou-se, cansou-se da cidade. E Vincent queria algo diferente. Queria um lugar onde pudesse criar uma comunidade de artistas. Então, partiu para o sul de França, para Arles. Em 1888, Van Gogh chegou a Arles e ali encontrou uma paisagem completamente diferente. Campos, sol intenso, casas amarelas, céus luminosos. E foi nessa época que nasceu uma das séries mais famosas da história da arte, Os Girassóis. Para Van Gogh, aquelas flores não eram simplesmente flores, eram cor, eram luz, eram vida. Ele queria decorar a casa amarela onde esperava receber outros artistas. E quem deveria chegar? Quem? Vocês adivinham? É Paul Gauguin. Van Gogh sonhava com uma espécie de comunidade artística. Dois artistas vivendo juntos, discutindo arte, pintando e criando. Durante algum tempo esse sonho pareceu possível, mas a convivência entre os dois era intensa. Os temperamentos eram diferentes, as discussões aumentaram e a relação entrou em colapso. Em dezembro de 1888, depois de uma discussão com Paul Gauguin, Van Gogh teve uma grave crise. É nesse contexto que aconteceu o famoso episódio envolvendo a sua orelha. Van Gogh cortou parte da própria orelha depois de Paul Gauguin ter ido embora. Depois, o episódio tornou-se uma das histórias mais famosas e muitas das vezes simplificadas da sua vida. Mas é importante lembrar, Vincent Van Gogh não era simplesmente o artista louco. Ele era um ser humano enfrentando graves problemas psicológicos, numa época em que a medicina ainda compreendia muito pouco sobre saúde mental. Depois da crise, Van Gogh foi internado e sua vida passou a alternar entre momentos de intensa criatividade com períodos de grande sofrimento. Mesmo assim, ele não desistiu. Van Gogh continuou pintando. Foi então, meus amigos, que vem a tão aclamada A Noite Estrelada. Em 1889, Van Gogh entrou voluntariamente num asilo. O asilo era Saint-Paul de Mussolini, em Saint-Rémy de Provence. Foi ali que produziu algumas das suas obras mais famosas. Entre elas está, meus amigos, ela mesma, A Noite Estrelada. E existe uma coisa fascinante sobre essa pintura. Ela não é simplesmente uma fotografia do céu. Van Gogh transforma a noite em movimento. As estrelas parecem girar, o céu parece respirar, as pinceladas criam ondas, o cipestre sobe como uma chama. É quase como se pudéssemos enxergar o mundo através da mente do artista. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a pintura continua emocionando pessoas mais de um século depois. Van Gogh não estava apenas pintando uma paisagem, estava tentando transformar a emoção em uma imagem. E vem ali, os últimos dias de Van Gogh. Em 1890, Van Gogh deixou Saint-Rémy e foi para Auvers-sur-Oise, perto de Paris. Ali ficou sob os cuidados do médico e artista Paul Gachet. Apesar de continuar produzindo, Van Gogh tinha sua vida marcada pelo sofrimento e em apenas alguns meses pintou dezenas de obras, paisagens, retratos, campos de trigo, árvores, casas. Tudo parecia urgente. Era como se o gênio soubesse que precisava colocar no mundo tudo aquilo que ainda carregava dentro de si. E então, em julho de 1890, Van Gogh sofreu um ferimento provocado por um disparo de arma de fogo. Ele morreu em 29 de julho de 1890, aos 37 anos. Van Gogh morreu ao lado do seu irmão, ao lado daquele que nunca o abandonara, Theo Van Gogh. O homem que o mundo descobriu tarde demais. E aqui está,
uma das partes mais tristes e ao mesmo tempo mais bonitas dessa história. Durante a sua vida, Van Gogh teve pouco reconhecimento comercial. Ele vendeu poucas obras. Morreu sem conhecer a fama que teria no futuro. Mas Theo, seu irmão, acreditava no trabalho dele. E depois da morte de Vincent, Theo e sua esposa, Johanna Van Gogh, ajudaram a preservar, a divulgar as suas obras e até suas cartas. Com o passar dos anos, o mundo começou finalmente a olhar para aquilo que Vincent havia criado e percebeu algo de extraordinário. Aquele homem, que sentia-se fracassado, havia deixado uma das maiores contribuições para a história da arte moderna. Van Gogh influenciou profundamente o desenvolvimento do expressionismo e abriu o caminho para artistas que passaram a usar a cor, a pincelada e a distorção não apenas para representar o mundo, mas para expressar sentimentos. Hoje, quando olhamos para obras como A Noite Estrelada, vemos uma obra-prima. Quando olhamos para os girassóis, vemos beleza. Quando vemos os seus autorretratos, vemos um dos rostos mais conhecidos da história da arte. Mas talvez devêssemos olhar um pouco mais a fundo, porque por trás de cada pincelada existia o homem. Um homem que tentou ser pastor, tentou encontrar o seu lugar no mundo, conheceu a pobreza, a solidão, a rejeição, a doença, mas que mesmo assim continuou criando. Van Gogh morreu aos 37 anos, mas a sua arte continua viva. Talvez essa seja a verdadeira vitória de Vincent. Ele passou a vida tentando encontrar uma maneira de ser ouvido, e hoje o mundo inteiro escuta. Porque algumas pessoas passam pela história e outras deixam a própria alma nela. E Vincent deixou a sua alma em cada pincelada. Nós somos a filosofia da arte. Esse foi um vídeo sobre um gênio incompreendido, um dos artistas mais icônicos da história, o meu preferido, para ser sincero. Esse foi o vídeo sobre Van Gogh. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para mais vídeos e cliquem em gostei, por favor, porque isso ajuda muito. Fazer esse tipo de conteúdo dá um trabalho imenso. Eu me despeço de vocês. Eu, Áureo Candundo, mas como ela diz, Aureócrates. Beijinhos.